Meus irmãos, então, dando continuidade nas nossas aulas, hoje nós iremos falar da doutrina da justificação. Tem doutrina essa que é base do cristianismo e todos nós devemos conhecê-la. Então, a justificação é aquilo que Cristo fez e declara o que nós somos. E o intuito de nós revisitarmos essas doutrinas fundamentais é para que você testifique do evangelho ao qual você diz servir. Então, existem algumas doutrinas básicas, que são básicas porque é o alicerce. Se você não souber, talvez você não entendeu o evangelho. Então, é por isso que nós temos que revisitar essas doutrinas, porque talvez tem muita gente firmando a fé em cima de alguma coisa que não é o evangelho verdadeiro. Então está cheio de gente na igreja achando que é crente, achando que é salvo e, por exemplo, não conhece a doutrina da justificação. Então você não precisa de desenhar e nem precisa de elaborar de maneira complexa a doutrina, mas você tem que entendê-la, o mínimo, para que você possa de fato crer em Jesus e entender o porquê que a gente faz tudo o que a gente faz. Então tem um porquê. Não é simplesmente crer em Jesus e você não vai para o inferno. Porque tem muita gente que vem para a igreja porque não quer ir para o inferno. E aí você pergunta, por que você vai para a igreja? Uai, você está doido? Não vou para o inferno. Então observa, cristianismo não é isso. Cristianismo é algo mais profundo que isso. E simples também. Então, doutrina da justificação, se alguém tiver alguma dúvida, pergunte. Então, doutrina da justificação. O que é justificação? Então, aqui a gente tem um resumo da doutrina que ela é exposta lá no Catecismo de Westminster, lá no capítulo 11. Então, a gente pode ver um resumo aqui, porque o capítulo é grande. Vai dizer, aqueles a quem Deus chama, Ele também justifica gratuitamente, perdoando os nossos pecados, aceitando-nos e contando-nos como justos. Não somos justificados por causa de algo que tenha sido feito em nós ou por nós, mas unicamente por causa do que Cristo fez por nós. Então Deus não nos justifica declarando que nossa fé ou nossas obediências contam como justiça. Em vez disso, Deus justifica declarando que a obediência de Cristo e o fato de Ele ter feito o pagamento por nossos pecados pela graça contam em nosso favor. Então, nós precisamos receber a Cristo descansando pela fé na sua justiça como único meio de justificação. Lembrando que a gente vai perceber aí que o nosso primeiro versículo que a gente vai decorar é Efésios 2:8, que é pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então lembrando que até a fé que você tem é Deus quem te dá. Então, no aspecto salvífico, nada vem de você. Nada, zero. Zero. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem uma doutrina que ela é bem famosa no Brasil, e ela é a mais aceita no Brasil, que ela vai dizer que você participa nesse processo de salvação, embora na teoria eles não falam assim, mas na prática é. E aí, se você não obedece, se você não ora, se você não comunga, se você não vive uma vida comum de aspectos visíveis, aí eles vão dizer que você cai da fé. Então, no aspecto da salvação, meus irmãos, é uma obra que Cristo faz. Então, eu e você, nós não somos justos, nós somos declarados justos. Então, nós somos aceitos baseado única e exclusivamente na obra que Cristo fez por nós. Nós somos aceitos por causa da obediência de Cristo, da vida de Cristo, do sacrifício de Cristo.
Então é por isso que Deus é quem chama, Deus é quem faz. Você não faz nada, zero. Porque até a fé que você tem é Deus quem dá. Então isso é a justificação. Deus faz tudo do começo ao fim. E no aspecto de salvação, todas as vezes que você meditar na salvação e a soberania de Deus, o poder de Deus, a providência de Deus, o que Deus fez ser colocado em xeque, você dá um passo para trás que você está desenvolvendo ou pensando de maneira errada. Porque tende a pensar que, não, eu sou salvo porque eu sou bom. Porque às vezes você vai perguntar assim, por exemplo, uma família que foi criada no Evangelho. Aí um irmão é crente, o outro irmão não é crente. Então foram os dois criados no Evangelho. Os dois foram ensinados no Evangelho. Aí você pergunta, mas por que um creu e o outro não creu? Aí as últimas instâncias da resposta é, porque eu sou melhor do que o outro. Porque eu dei ouvido à pregação, porque eu comportei. E não é isso. É porque Deus é quem faz, do começo ao fim. Paulo vai dizer isso na carta aos Efésios. Então, a gente precisa compreender um pouco a doutrina da justificação. Então, para a gente compreender um pouco a doutrina da justificação, nós precisamos olhar atrás das lentes do sistema sacrificial do Antigo Testamento, para que eu e você vejamos a glória e a beleza dessa doutrina. Então, olhando para esse sacrifício repetido dia após dia, vemos como Deus leva a sério o pecado. Então, você lembra que o sistema sacrificial de Israel era diário. Então, todos os dias tinha sacrifício em Israel. Então, muitas são as páginas das Escrituras quanto às exigências desse sistema. Então, o sistema sacrificial não é apenas o meio de Israel ter comunhão com Deus, contínua, mas é a instituição que ocupa o centro de toda aquela cultura. Então, nenhuma outra realidade é mais importante na vida do povo de Deus do que reconhecer a presença do pecado e a necessidade de expiação. Então, meus irmãos, todo o sistema sacrificial, lembrando que a revelação de Deus ela é progressiva. Então, para a gente entender o que é revelação progressiva, vamos fazer aqui a criança, ela entra no pré, na primeira série, no pré não tem mais, né? Acabou o pré. É educação infantil, né? É o construtivismo. Do Vygotsky. Mata ele. Então é pré, vou colocar no meu tempo que é pré, primeiro, segundo, terceiro, aí ensino médio e faculdade. Então, a cada série que a criança vai, ela absorve um pouco mais de conhecimento. E algumas matérias ele precisa da base do ano anterior, não é assim? Então, assim, você põe uma coisa aqui no ano que vem. Então, a revelação progressiva é mais ou menos isso. Deus, pouco a pouco, ele vai se revelando. Então, Deus, pouco a pouco, ele vai mostrando mais alguma coisa para o povo, até a gente chegar em Apocalipse e o livro está todo fechado e a revelação completa e ninguém precisa de mais nada. Tudo que precisava está feito. Então Deus, quando ele institui todo esse sistema sacrificial, morte de animais, Hebreus vai dizer sobre o sangue, Deus ele precisa de ver o sangue por causa, lembra lá do Éden, o dia que vocês pecarem, vocês vão morrer. Mas o homem não morreu. Quem morreu foi um animal do Éden. Então Deus ali já estava mostrando graça, misericórdia. Mas aí Deus chama um povo e ele cria todo esse sistema sacrificial para lembrar do povo do que o pecado fez. Então imagina, todos os dias naquela cultura, todos os dias, era diário. Todos os dias tinha morte no templo. Para lembrar para o povo que Deus ele não se relaciona com o pecado. Então todo esse sistema sacrificial, toda essa lei, era para que o homem pudesse se relacionar com Deus. Então, quando a gente olha, por exemplo, isso aqui é só uma imagem, né, fictícia,
A gente percebe aqui que no centro da vida e da cultura de Israel, essa cena aqui, ó, de violência e de carnificina era uma coisa comum, era diária. Então todo esse derramamento de sangue aqui, essa resistência dos animais na hora de morrer, os uivos, o sangue, toda essa morte, faziam parte da vida cotidiana de Israel. Então lembra disso, o sangue ele nunca para de jorrar e a matança de animais ela nunca parava, dia após dia. Todos os dias tinha sangue em Israel. Então, cada gota de sangue animal era um lembrete da enorme distância entre um Deus perfeitamente santo e seu povo consistentemente ímpio. Então, cada berro e sangue derramado e todo o trabalho contínuo do sacerdote era um clamor por um sacrifício melhor, que finalmente satisfizesse as justas exigências de um Deus santo. Então, toda vez que uma família buscava em seu rebanho um cordeiro apropriado para o sacrifício, era um lembrete de que Deus é santo e nós não. Então, não é qualquer animal, tem um padrão de animal. Então, para que Deus aceitasse o culto, para que Deus aceitasse esse povo, precisava de derramamento de sangue, tem todo esse ritual. Então imagina, todo dia, criança, velho, jovem, nasce, geração vai, e essa marca está impregnada na cultura, para que eles entendam que Deus é um Deus santo, e para se aproximar dele, tem que ser santo. Então a violência, o sangue, os odores horríveis e a repetição de tudo isso era um clamor profético por um Messias Cordeiro. Então imagina como que devia ser o cheiro desse lugar. É por isso que se queimava incenso, porque o incenso é cheiroso. Agora você imagina dia após dia, entra dia, sai dia. Eu vi um comentarista, ele vai dizer que aproximadamente, em todo o sistema de Israel, até o final do templo, ele vai dizer que mais de 2 milhões de animais foram mortos. É muito animal. Então, isso tudo aqui era de maneira prática e didática, para que ficasse impregnado na mente do povo de Deus esse distanciamento. Para se aproximar tem que ter santidade. Para se aproximar, e assim, repete, para entender que isso aqui não é suficiente, tem que fazer de novo, tem que fazer de novo. É por isso que Hebreus vai dizer que Cristo é melhor, Cristo é maior, Cristo é superior. E quando Cristo vem, que é o sacrifício perfeito, o cordeiro que tira o pecado do mundo, a morte dele resolve todo o problema. Então não precisa de haver sacrifício novamente. É por isso que o autor de Hebreus vai dizer que quando você conhece todo esse sistema, quando você tem essa luz na cabeça, e quando você não vive de acordo, é como se você estivesse pisando no sangue de novo. É como se você estivesse crucificando Jesus. Isso é um pecado gravíssimo. Porque você conhece todo esse sistema, conhece o que Cristo fez, conhece o preço que Ele pagou por mim, por você, e aí você vive uma vida de qualquer jeito, sabendo de tudo isso, aí Hebreus vai dizer assim, você está pisando no sangue, você está crucificando de novo, dizendo assim, o sacrifício não foi suficiente. Então olha que a gravidade da coisa. Então quando eu e você lemos Êxodo, Levítico e Números, nós deveríamos ficar tensos com essa realidade. A gente precisa de gostar desses livros, que esses livros são riquíssimos, riquíssimos. Então, aqui fica gravado o problema que o pecado nos trouxe. Então a gente observa que desde o Éden, nós vemos o homem que foi criado para viver um relacionamento perfeito e íntimo, com Deus se escondendo. Então imagina, perfeição, não tinha pecado, o homem peca. A primeira coisa que ele faz, se esconder de Deus. Então ali já fica evidente para nós, na cena que as escrituras narram, o efeito danoso, horrível que aconteceu. Então imagina, um relacionamento puro, íntimo, perfeito, entra o pecado, eles se escondem de Deus. E aí a gente vê
que de lá para cá foi ladeira abaixo, né? Então, aqui que está a atenção. Como que um Deus perfeitamente santo pode ter comunhão com pessoas essencialmente ímpias no mundo? Como pecadores, algum dia poderão ter comunhão com aquele a quem foram feitos, para quem foram feitos. Então, se o relacionamento com Deus está no cerne de toda a identidade, significado e propósito humanos, que tipo de vida os homens terão sem isso? Como Deus estenderá sua misericórdia àqueles que ama, sem comprometer a sua santa justiça? E outra pergunta, como a misericórdia e a justiça poderão trabalhar juntas? Então imagina, são perguntas pertinentes, porque agora o Deus Santo, ele se relaciona ainda com esse povo. Então você observa no cenário das Escrituras, você não vê em momento nenhum, nenhuma narrativa do homem se voltando para Deus. Não tem. Então é Deus é quem vem, é Deus é quem procura, é Deus é quem institui, é Deus é quem faz. Então é um erro gravíssimo teológico de alguém que não conhece as Escrituras pensar que, não, eu quero ir para a igreja, eu simplesmente vou. Eu quero virar crente, eu simplesmente vou. Não, isso não acontece. Porque ali, quando entrou o pecado, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, morte espiritual. O morto espiritual não se volta para Deus. É por isso que o ímpio não ora, não vem para a igreja, não lê a Bíblia e vive muito bem, obrigado. Porque ele está morto espiritualmente. O espírito está morto. Ele não responde aos estímulos. A consciência dele é, hoje é domingo, está todo mundo dormindo e falando assim, obrigado Deus, porque você fez uma chuvinha dessa para ele ficar a manhã inteira descansando. Então eles não têm essa consciência de que, nossa, dia do Senhor, nós precisamos de ir lá louvar, agradecer por tudo que Deus fez por mim, por Deus ter me resgatado, trago luz à minha consciência. Então, como que essa misericórdia, essa justiça, então, poderão trabalhar se existe um povo pecador e um Deus que é santo? E qual que é a resposta? É que devem ser feitos sacrifícios que satisfaçam as exigências da justiça de Deus, para que Ele possa estender a misericórdia de seu perdão aos pecadores. Então, por isso que sem derramamento de sangue, não há perdão. Então o sistema sacrificial, repetido dia após dia, era um lembrete de que eu só aceito vocês porque alguém morreu no lugar de vocês. Então olha a progressividade da revelação. Então durante séculos e séculos, animais morriam para que Deus aceitava o culto. Animais morriam para que Deus aceitasse o povo na presença dele. Animais morriam todos os dias. E aí tinha todo um sistema sacrificial, de acordo com os pecados, tem toda uma dinâmica. Morria um animal, outro animal. Mas tinha o dia da expiação universal, que é aquele dia no ano onde, né, você conhece a imagem do bode expiatório? Isso é lá em Israel. Então se colocava, o sacerdote se colocava a mão num bode, soltava ele do deserto, para didaticamente mostrar para o povo, ó, Deus está tirando o pecado do meio de vocês. Então um bode ia para o deserto e um cordeiro era sacrificado no altar. Então Deus ele Oi? Não. É porque assim, ó, isso aqui é assunto para outra aula, porque tem que ser bem específico. Mas quando você vai ler João, você vai perceber em toda a dinâmica, tanto de João quanto das Escrituras, que Deus tem um povo exclusivo. Então Deus ele morreu pelo seu povo, ele separou o seu povo. O problema é que às vezes o cara coloca lá todas, porque, por exemplo, vou só te dar um exemplo. Quando você fala assim, Deus morreu por todos, ok.
Aí você vai querer incluir todo mundo. Mas o próprio João, que falou que Deus morreu por todos, falou assim que o mundo inteiro jaz do maligno. São todas as pessoas? Eu não sou do maligno. Né? Quem é que é do maligno? Então observa que a palavra todos, ela não está querendo dizer individualmente. Ela está se referindo a um grupo. Então, isso é só uma coisinha para a gente prestar atenção, porque a gente coloca todos na salvação, mas não quer colocar todos na maldição. Então, se todos vão ser salvos, e todos foram salvos, então todo mundo é do maligno. E aí, quando você olha para a teologia bíblica como um todo, não é assim que funciona. Tá? Mas isso aí a gente vai... É por isso que eu falo, essa doutrina ela é a mais vendida no Brasil hoje, que ela é uma doutrina pentecostal, né? Então ela é fortíssima, fortíssima. Mas a gente vai caminhando aqui. Mas deu para esclarecer? Então a resposta é essa, meus irmãos. O sacrifício diário, contínuo, para lembrar quem são vocês, quem sou eu, e o que vocês precisam para se aproximar de mim. Então observa, todo esse sistema era um clamor e uma repetição dia após dia para eles lembrarem da promessa de que o Cordeiro de Deus iria tirar o pecado do mundo. Então, você lembra quando o Cordeiro de Deus, olha João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquilo dentro de Israel era claro. Todo mundo entendeu o que é aquilo, porque séculos e séculos, eles sabiam, eles esperavam alguém que ia redimir, alguém que ia salvar, alguém que ia reinar. Sempre foi, sempre foi. O problema é que acontece na minha vida, na sua, e sempre aconteceu na história da humanidade, é porque Deus se revela e nós, como somos seres finitos, nós vamos pegando profecias e vamos interpretando de qualquer jeito. E aí quando Jesus veio, eles falaram, não, nós estamos esperando um político, um guerreiro, um rei que vai libertar a gente das mãos de Roma. Nós vamos voltar ao reinado vitorioso de Davi, nós vamos voltar ao reinado próspero de Salomão, entendeu? Mas não foi assim, não foi assim. Então, quando a gente olha para algumas profecias que ainda vão se cumprir, a gente olha numa perspectiva nossa. Igual, por exemplo, você vai falar no 666, aí o pessoal vai falar do chip da mão, do chip da testa. Aí a gente tem tanta coisa que a gente escuta, mas lembra, a maioria dessas interpretações são coisas que o povo vai tirando de fora e colocando dentro da Bíblia, que a Bíblia não fala. Né? Então, qual que é o resumo, né, desses pontos que a gente aprende até aqui? A incrível paciência perdoadora, misericordiosa do Senhor para com os pecadores. Então, dia após dia, ano após ano, Deus ele institui todo esse sistema para que o povo cumprisse, para que eles lembrassem que Deus é um Deus misericordioso. Eles estão morrendo, vocês não. Então a santidade sem concessões de Deus. Deus é um Deus santo, mas tem uma brecha aqui. Não, Deus não é assim. Deus é um Deus santo e Ele só aceita um culto verdadeiro. E quando a gente vai olhar, por exemplo, para Jeremias, quando a gente vai olhar para Ezequiel, Daniel, a gente olha para Isaías, observa, todo o sistema sacrificial, ele tinha que ser cumprido, mas Deus o tempo inteiro está falando assim, ei, eu não estou preocupado com o sacrifício, eu estou preocupado com o coração. E muitas vezes o povo se aproximava de Deus de maneira mecânica. Tem que matar um boi? Mata um boi. Tem que matar um passarinho? Mata um passarinho. Então assim, cumprir protocolo. Deus ele nunca esteve atrás do sacrifício em si, mas era resgatar o coração. É por isso que ele falou, esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. E hoje ainda
é uma realidade. As pessoas pensam que vão para o céu porque eu batizei, eu venho para a igreja, então eu tenho uma frequência boa, eu dizimo quando eu posso. Então você olha para a sua vida, olha para o ímpio e fala, sou melhor do que ele. Não tem como não dar certo. E aí você para de olhar para as escrituras, que é o modelo. Então, a gente vai perceber que o modelo é Cristo, não o resto. Mas a nossa pecaminosidade tende ao quê? Então, todas as vezes que você se sente um pai ruim, você olha para um pai que você conhece que é pior do que você. Aí você não aplaca a culpa, você fala, eu não sou tão ruim assim não. Quando você vê uma mãe ruim, uma esposa ruim, um marido ruim, um filho ruim, ou uma igreja ruim, ou qualquer coisa ruim, o que você faz? Você fica com aquele peso. Mas aí você lembra da Dona Maria, do seu Zé, do filho, daquela família. Aí você fala, não, eles são piores do que eu. E aí você fica, então observa, porque a gente gosta de padrões errados. O modelo é Cristo. Ele é o padrão. Lembra? Todas as coisas cooperam porque nós estamos sendo conformados à imagem de quem? Imagem de Cristo. Hebreus 11. Galeria da fé. Moisés, Abraão, Raabe. Galeria da fé. Mas quando entra no capítulo 12, ele vai falar sobre quem? Olhe firmemente para o autor e consumador da fé. Quem? Jesus. Ele não fala assim, seja como Moisés, que se negou a ser chamado de príncipe. Não, ele coloca lá como exemplo de fé. Alguém que renunciou porque existia algo maior. Que algo maior era esse? Cristo. Então observa que os nossos padrões são totalmente errados. E eu e você somos tão orgulhosos e autossuficientes que aí a gente vai criando uma Bíblia nossa, um cristianismo nosso. É por isso que muita gente sai da igreja, por isso que muita gente não frequenta a igreja, é por isso que eu conheço gente que só gosta de igreja grande. E se você perguntar, a pessoa responde, sem peso da consciência. E a maioria da resposta, sabe qual que é? Todas as vezes que eu escutei, é porque é grande, ninguém me conhece, eu vou, volto, entro, saio, participo, quase ninguém sabe meu nome, ninguém enche meu saco. Fica ali tranquilo, se eu vou, beleza, se eu não vou, ninguém percebeu, estou tranquilo. Então observe, a pessoa, e aí a gente não pode esquecer do engano do nosso coração. A pessoa vai achando que está tudo bem, obrigado. Por quê? Porque ela criou um sistema de adoração, uma religião, uma coisa que é só dela, e ela se sente confortável com aquilo. Então ela vai para um lugar onde reforça o que ela quer, não é confrontada, e ela vai caminhando bem, anos e anos a fio, até a gente ver Jesus dizendo que naquele dia, muitos dirão, Senhor. Então, observa, Deus está falando para crente, para o povo dele. Ele não está falando para o ímpio, porque o ímpio é ímpio. Ele está falando, muitos naquele dia vão dizer, Senhor, eu em teu nome eu expulsei demônios, eu preguei, eu trabalhava na igreja, eu era assíduo, eu participava do ciclo de oração. Então, gente, isso é sério. Então, essas narrativas bíblicas é para deixar o meu coração e o seu desesperado. E olhar para Cristo e conhecer a obra que Ele fez, o sacrifício dele, para que eu e você descansemos no que Ele fez e não no que nós fazemos. Mas as pessoas, estão tranquilo. E o diabo, meus irmãos, ele é extremamente inteligente. Gente, não subestime o poder do inimigo. O diabo derrubou Adão e Eva no paraíso. Você tem noção? A gente não tem noção. Você não sabe o que é o Éden. Você não sabe a maravilha que é o Éden. Eu não sei. Agora, nesse ambiente onde o homem conversava com Deus, aqui, igual nós dois estamos aqui, um lugar maravilhoso, sem pecado, casamento perfeito, que eu e você tanto sonha. O diabo chegou lá e passou a rasteira nos dois. Aí tem gente que acha que vai sobressair sobre o diabo.
porque ele é mais esperto. Meu irmão, o diabo ele vai sambar na sua vida, arrebentar com você quando você acordar. Porque lembra, o diabo, meu irmão, ele não quer só acabar com o seu casamento. Não. Ele não quer só acabar com o seu filho. Não, o diabo ele é estrategista. O diabo ele já está condenado. Você e eu temos tempo. Eu e você trabalham com relógio. O diabo não. O diabo ele quer arrebentar com o seu casamento de maneira que quando ele investir para acabar, ele arrebenta com todo mundo que está em volta. Ele arrebenta com a família da esposa, a família do marido, ele arrebenta com os filhos, porque é assim que o diabo faz. Então quando ele quer destruir o filho, ele vai para cima do seu filho, é para destruir a família do filho, a esposa, e aí ele sabe que ele destrói o pai. Então o diabo ele quer arrebentar, meu irmão. A gente brinca com o diabo. Lembra, a gente já falou sobre isso. Não subestime o poder do diabo. Ele tem poder, mas também não superestime. Ele não tem todo o poder. Mas tem gente que brinca, tem gente que acha mais esperto. E aí a gente quer se relacionar com Deus de qualquer jeito. Então, todo esse sistema era para... Lembra, Deus é um Deus didático. Olha a pedagogia de Deus. Deus está mostrando na prática. Para ficar na minha presença, para ser aceito diante de mim, tem que cumprir esses rituais. E aí, de maneira progressiva, é igual o tabernáculo. O tabernáculo, no deserto, era móvel. Desmonta, monta, anda. Até que Deus faz uma casa em Jerusalém. Tem um templo, então Deus ali não sai dali. Então Deus está ensinando o povo, até que vem Jesus. Então Deus está mostrando com o tabernáculo que Ele está no meio do povo, anda no meio do povo. Deus está mostrando no templo que Deus está com o povo. Para Deus que está apontando para Jesus. Lembra? A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Por quê? Por quê? Por que a glória da segunda casa foi melhor que a primeira? Porque quem que pisou no templo? Então, observa, a presença de Deus no templo, no tabernáculo, ela estava através da Arca da Aliança, de um símbolo. Porque Deus está ensinando o povo, até que Jesus ele vem fisicamente, ele encarna. Então, assim, Deus ele está presente com o povo de maneira física. Eu estou aqui. Por isso que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. E não eu vejo muita gente vai construir a igreja, né? Aí enterra uma Bíblia, faz um culto no lote e fala a glória da segunda casa. Olha que loucura. Não, Deus está falando, porque Deus pisou ali, Deus presa, carne, Deus encarnou e estava ali. Então, olha a didática de Deus com todo o sistema sacrificial. Olha a didática, Deus mostrando para o povo. Deserto era uma dinâmica, templo uma dinâmica, Deus veio, o verbo encarnou. Sacrifício encerrou, ele acabou com o sacrifício porque ele é o sacrifício perfeito. Então outra coisa que a gente vê nisso tudo é a justa ira de Deus com o pecado. Então lembra, Deus é um Deus justo. A justiça de Deus precisa ser satisfeita. Deus ele não pode te perdoar sem que a justiça dele seja satisfeita. Não pode. Você compreende isso? Então é por isso que Deus está mandando matar animais, para mostrar para o povo, ó, eles estão sendo oferecidos no lugar de vocês. Eu estou aceitando o sacrifício deles temporariamente, porque era vocês que tinham que morrer. Então observe que em todo o sacrifício, alguém tinha que morrer, alguém pagava o preço. O preço do pecado, ele nunca ficou impune. Nunca. Nunca. Então, eu e você, nós não conseguimos associar justiça e amor. A gente acha que perdão, a gente acha na nossa cabeça que perdão é isentar o outro da responsabilidade de sofrer o dano. Não é assim. Porque quando eu e você olhamos para a cruz é o melhor exemplo disso. Porque na cruz ali, perdão e amor caminham junto. Porque na cruz, o amor de Cristo estava lá para salvar o pecador e a justiça de Deus estava lá para punir o pecado. Então, é aquela ideia assim, eu te perdoo? Claro que eu te perdoo.
Eu tenho que te perdoar, porque eu recebi um perdão maior. E quando eu não te perdoo, eu até ofendo a Deus que me perdoou de um pecado e de uma ofensa maior. Só que você vai ser responsável por cada gota, por cada centavo daquilo que você fez. Então observa, pecado e justiça andam junto. O fato de eu te perdoar não isenta de você responder pelo seu pecado. E isso é falta de conhecimento bíblico. Lembra quando eu falava para vocês que eu gostava de escutar a rádio aqui da cidade? E aí agora acabou, parece que acabou aquele negócio. Não vejo mais aqui na cidade. Tinha um horário de manhã num programa da rádio aqui na cidade, onde eles deixavam o WhatsApp aberto do presídio, e aí o povo mandava um áudio para a rádio, tanto do presídio para a rádio, da família dos presos para a rádio, e eles ficavam nesse negócio, porque a rádio tocava também dentro do presídio. E aí você via o povo usando Deus de maneira totalmente errada e equivocada. Manda um recado para fulano que Deus está entrando com providência, Deus vai tirar o processo, ou Deus vai encurtar o processo. Não! Deus não vai. Porque a lei foi estabelecida, se você matar uma pessoa é 15 anos de cadeia e ponto final. Deus te perdoou, te aceitou, claro, se arrependeu, mas é 15 anos no lombo, meu amigo. Tranquilo, sem estresse. Então as pessoas olham e eu via isso todos os dias. Aí a crentaiada ficava, não, fica tranquilo, Deus está entrando com providência. Deus já entrou com providência quando Ele levantou governos que instituíram a lei, que diz que se você fizer isso é 10 anos, 15 anos, 20 anos, 5 anos, você fez, foi pego, foi julgado, vai pagar até o último centavo. Tanto é que quando você termina a pena, o que acontece? Você é solto. Está perdoado, pagou a conta. Então observa, a gente não tem essa noção. Por quê? Porque não conhece a Bíblia. Porque isso tudo aqui, tem uma raiz judaico-cristã, tem uma raiz de um pensamento bíblico. Então lembra disso, qualquer coisa que você fizer na sua vida, meu irmão, da mais grave que seja, estuprar um bebê de meses. Pensei nisso agora, que eu acho, que é uma coisa gravíssima. Mas, se você se arrepender em nome de Jesus, Cristo vai te perdoar sem problema nenhum. Só que você vai pagar cada centavo. Você vai ser preso sem estresse nenhum. Você consegue entender isso? Então, todo esse sistema era mostrando para o povo e lembrando que Deus é justo e o pecado não vai ficar sem punição. Não vai. Não vai, meu irmão. Pode ficar tranquilo. É por isso que o Salmo 73, o salmista vai falar assim: Senhor, o ímpio prospera, a coisa do ímpio dá certo, a família é boa, ele ganha dinheiro, tem saúde, e eu estou aqui na magrela, tudo dá errado, minha família é uma peleja, tem alguma coisa errada. Aí o texto vai conduzindo o salmista, ele fala assim: até que eu me voltei para o templo e me atinei para o fim dos ímpios. Porque se eu e você não vermos justiça aqui, que pode acontecer, naquele dia, a justiça perfeita prevalecerá. E ninguém vai ficar sem receber a justa recompensa. Porque justiça é você receber aquilo que você merece. Então, se você estudou, saiu bem na prova, a justiça te diz que você ganha um 10, acertou tudo. Se você não estudou, tem um 0, é justo você reprovar. Então, você consegue compreender que nós pegamos a justiça e transformamos em outra coisa que não é justiça? Então, eu peguei 10 reais com você, qual que é o justo eu te pagar? 10. Se eu combinei de pagar 1% de juro, qual que é o justo? Ponto. Então, observa como que a gente pega a coisa e transforma do jeito que a gente quer. É por isso que está cheio de gente na igreja, no mundo e na vida, que tem um sistema cristão próprio, fora da Bíblia. E olha como que Deus é didático. Então, a inescapável gravidade do pecado. Então, meu irmão, Deus é santo, não tem concessão com o pecado. Não tem. Deus não suporta o pecado.
de espécie alguma, desde o do menor ao mais grave. E tudo isso era apontando essa realidade. Então isso aqui é um resumo para a gente aprender quando a gente observa todo esse sistema sacrificial. Vamos correr aqui, ó. A incapacidade das pessoas pecadores ganharem por si próprias a aceitação de Deus. A inadequação da lei de Deus como meio para alcançar a aceitação. Então, por que a incapacidade das pessoas pecadores ganharem por si mesmo? Porque precisava de sacrificar todo dia. Você não fazia uma vez só e estava livre, isento. Não. A inadequação da lei. Então, ninguém vive pela lei. Porque a lei era falha. Porque você terminava o dia, amanhã o que tinha que fazer de novo? Começa tudo de novo. A inadequação é a natureza temporária do sacrifício de touro, bodes pelo pecado. É a mesma dinâmica. Amanhã tem de novo. Amanhã tem de novo. Então a necessidade de um sacrifício que estenda a pecadores a misericórdia de Deus sem comprometer sua justiça. Por quê? Porque Deus é um Deus santo. Ele tem que punir o pecado. Então lembra sempre disso. Quando Deus não faz aquilo que eu e você merecemos, é pura graça e misericórdia de Deus. Pura graça. Se Deus fizesse esse teto cair sobre as nossas cabeças aqui, Deus continuaria sendo justo. Porque eu e você hoje, só do momento que a gente acordou até agora, nós pensamos coisas erradas, pecaminosas e horríveis. Que eu e você não teríamos coragem de passar aqui na tela. Então não há um justo sequer diante de Deus. Então todo esse sistema era para mostrar que o que precisava de ser feito, nenhum ser humano podia fazer. Por isso que a salvação ela é única, exclusiva de Deus. Não há nada que você faça, que Deus vai te aceitar. Nada, é impossível você fazer alguma coisa, é impossível. Então o que poderia ser feito, Deus teria de fazer uma tríade de gloriosos milagres da graça. Por isso que Deus é quem fez do começo ao fim. Toda a salvação, Deus é quem fez. Como? A encarnação do Filho. Cristo encarnou sua vida perfeita e seu sacrifício aceitável. Sua vitória na ressurreição. Somente na vida, morte e ressurreição de Jesus é que a tensão termina. Cristo cumpriu a lei de maneira perfeita. Ele é o sacrifício perfeito. Então em Jesus a justiça perfeita de Deus e sua misericórdia perdoadora se aliam. É por isso que eu falei para vocês, na cruz, amor e justiça andam juntos. É por isso que eu te amar e eu te perdoar e você ter que pagar tudo que você fez, é bíblico e isso é amor. Porque ali na cruz, o amor e a justiça caminham juntas, paralelo. Por que está cheio de abusadores dentro das igrejas? Por que dia após dia, igual, por exemplo, o presidente da Quadrangular, a gente tem que falar o nome, porque igrejas como essa não chegam perto. O presidente da Quadrangular do Brasil está preso, não sei se foi solto. Por quê? Vocês não veem televisão não, né? É bom nem ver essas coisas, né? Abuso de menores, de mulheres, porque ele é o presidente. Aí, as coisas são pegas, aí o que a liderança fala? Não, perdoa, e joga debaixo do tapete. Isso não é perdão. Eu posso te perdoar, mas vou te denunciar. Porque isso é bíblico, justiça e amor. O amor que Deus infundiu em mim, o que Ele fez por mim, esse amor eu dispenso, mas também é justo, não tem nada de errado. E está assim de igrejas. A gente tem visto castelos e castelos de areia sendo derrubados. Aí. Então, é importante destacar que a obra de Cristo por nós não começa com seu sofrimento, sua morte, mas sim com seu nascimento. Tudo que Jesus passou, desde o nascimento, era uma identificação com seu povo. Sua vida santa, obediente e sem pecado foi por nós. Era vital que o segundo Adão construísse um histórico pessoal que não fosse manchado por nenhum pecado cometido por palavras, pensamentos, desejos ou ações
de que tipo fosse ou em que momento fosse. Vamos continuar, tem muito slide para a gente terminar. Então, o segundo Adão veio não apenas para ser nossa justiça, mas também para ser o nosso sacrifício pelo pecado. A combinação de sua obediência substitutiva com seu sacrifício substitutivo significa que todos os que confiavam nele são justificados, ou seja, são total e completamente perdoados e se tornam capazes de permanecer diante de Deus como justos. Ninguém é capaz de ganhar, merecer ou alcançar nada disso por conta própria. A vida justa e a morte aceitável de Jesus são os únicos meios pelos quais a graça justificadora pode fluir para os pecadores como eu e você. Então observa, Cristo é o caminho, Cristo é a verdade. A obra é de Cristo. Deus te aceita por causa de Cristo. Você não é justo, você é declarado justo. Tem uma diferença enorme. Por quê? Quem que é o justo? Quem que é o perfeito? Quem que é o santo? Cristo. Quem que fez? Cristo. É por isso que as pessoas ficam desesperadas com a doutrina da salvação. Porque para eu ser salvo, pastor, o que eu preciso de fazer? Crer. Não é? Só crer? Você tem que crer que você é pecador, que você era inimigo de Deus, Cristo veio, morreu por você, viveu por você, e quando você olha para Ele, crê que Ele morreu, viveu, morreu, ressuscitou, está vivo, para aplacar a justiça de Deus que era para você, e você confia nele, você é salvo. O que mais que eu preciso fazer? Nada. Simples assim? Simples assim. Mas na nossa vida que a gente aprendeu durante todas as épocas de igreja, é assim, ó. Você tem que fazer mais alguma coisa. Aí quem não dá o dízimo vai para o inferno. Quem não vem no culto vai para o inferno. Se adulterou, vai para o inferno. E lembra, não que essas coisas não tenham de ser feitas, mas lembra, o que você faz agora não é uma obrigação, é uma resposta voluntária, amorosa, por tudo que Deus fez por você. Você entendeu? A diferença da motivação? Então eu levanto cedo para vir cultuar, não é porque Deus fez aquilo por mim, eu tenho que quebrar um galho, Ele deu um passo, eu dou mais um passo. Não! A minha motivação é a alegria, porque Deus me salvou, eu não merecia. Então eu venho cultuar de maneira alegre. Alegre. Deus já fez tudo que Ele precisava fazer, eu já ganhei. Então eu não preciso de riqueza, eu não preciso de saúde, eu não preciso de vida boa, eu não preciso de nada. Se a minha vida for só um sofrimento e dor até o dia que eu morrer, Deus ainda é bom comigo. Então quando eu vivo assim, eu venho orar, não é porque Deus precisa da minha oração, eu dizimo, não é porque Deus precisa do meu dinheiro, não, eu dizimo é porque o reino de Deus precisa de crescer, o evangelho precisa ser pregado, precisa de comprar Bíblia, precisa de mandar missionário, precisa de construir igreja, e o meu dinheiro participa da obra para que as outras pessoas sejam salvas. Então observa, eu não dou o dinheiro porque a igreja vai olhar para mim e falar assim, nossa, ele é crente, dá o dízimo. Não, a motivação, ela é diferente. É diferente. Então observa aqui a clareza e a gratidão da passagem aqui. Romanos 5, 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé. Então, qual que é o veículo da justificação? A fé. Qual que é o instrumento? A fé. Então, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, observa, tem eu e você aqui nessa parada? Não, porque o próprio Paulo vai dizer que a fé, quem dá? Deus. Então é do começo ao fim Deus faz tudo. Justificados mediante a fé. Por causa do sacrifício de Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé de novo, a esta graça da qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, do 1 a 11. Porque Cristo, não, observe, é Cristo, não é você, não é eu, porque Cristo, quando nós éramos fracos,
morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, nós somos justificados pelo quê? Você fez alguma coisa? Nada. Tudo é Cristo. Então, pelo sangue de Cristo, seremos por ele salvos da ira. Então, quem que bebeu a ira de Deus na cruz? Então, é isso que as pessoas não entendem. Não, Deus é amoroso, Deus é bom. E é verdade. Só que tem uma vírgula e outra parte. A gente tem que entender assim, ó, que a justiça de Deus precisava de ser satisfeita. Deus não podia aceitar o pecador sem ele consumar a justiça dele. Então, toda a ira do pecado foi nas costas de Jesus. Toda a punição do pecado foi em Jesus. Quando eu olho para Jesus, creio em Cristo, me identifico com Ele e vivo pela fé no que Ele fez, quando Jesus voltar de novo, toda a ira do pecado que Ele bebeu, toda a punição do pecado que Ele sofreu, lembra no Getsêmani? Senhor, por que me desamparaste? Então observa, Deus não está junto com o pecado. Então ali ele estava sozinho. Aí quando Jesus voltar, toda a ira, toda a punição do pecado que ele sofreu, ele vai despejar nos ímpios. Ele, o próprio Jesus. Entendeu? Quem comanda o inferno, meu irmão, é Deus. Lembra disso? No inferno, quem comanda a parada lá e vai comandar é Deus. Não tem o diabo que é o chefe lá, vida boa, e vai. Não, porque a gente tem essa imagem que o diabo vai estar lá e ele é o chefe. Não, meu irmão. A presença da ira de Deus vai estar no inferno constantemente, eternamente, fazendo com que o diabo, seus anjos e todos os ímpios bebam cada gota do fruto do seu pecado. O próprio Deus vai estar lá. É Deus quem vai fazer a coisa. A coisa é terrível, não é porque o diabo vai fazer, não. O diabo já está condenado. Ele já sabe qual é o fim dele. Não tem escapatória. Por isso que ele vai arregimentar o máximo que ele puder. Parei aonde? Salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho... Então, observa que tudo é mediante a Cristo, ao sangue de Cristo, a morte de Cristo... reconciliados mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Nós somos aceitos, reconciliados com Deus, por causa de quem? De Cristo. Não tem jeito. 1 Coríntios 2:2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Porque é Cristo quem salva, é Cristo quem faz. O Evangelho, ele é a boa nova porque tem a má notícia. Então, toda vez que você entrar dentro de uma igreja e você não ouvir que você está recebendo ou vai receber a ira de Deus, mas Cristo aplaca essa ira, sai fora que você está no lugar onde não prega o Evangelho. Eu vejo pessoas no púlpito, eu estava vendo ontem. Eu não vou falar o nome da igreja, não, porque vocês têm que ficar gravado, é caceira. Eu não vou falar, é da Lagoinha. Aí o cara está lá, porque Deus está fazendo um mover, e ao avivamento do Deus no Brasil, nós estamos vivendo dias gloriosos. Aí eu fiquei, rapaz, eu devo estar em outro planeta, porque o que eu vejo todos os dias é crente desviado, crente indo embora da igreja, crente cada vez mais se afundando no pecado, cada vez mais um circo dentro da igreja, o púlpito parece um palhaço, pastor virou um animador de auditório, ninguém prega a verdade, ninguém prega o arrependei-vos, quem vos induziu a livrar da ira vindoura? Não, aí o cara está lá, porque nós vamos viver o novo de Deus. Novo de Deus? Não tem novo de Deus, meu irmão. Jesus já veio, tudo que nós precisávamos, e o cara está lá porque Deus está fazendo coisas.
Claro que Deus está fazendo num sentido, né? Deus está fazendo, mas é aquela ideia de a vida vai melhorar, as coisas vão prosperar. Não vão! Não vão! Não vão, meu irmão. Então observa, culto após culto, e esse povo fala a mesma coisa. Eu falo, gente, será que eu estou errado? Mas é porque estão com a Bíblia fechada. Porque se você abrir a Bíblia e começar a pregar a Bíblia, meu amigo, não tem notícia boa. É só paulada. É Deus chamando o povo de safado, vagabundo, seus prostitutos. Né? Deus fala isso. Isaías abre desse jeito. Povo de Sodoma e Gomorra. Ué, quando você chama alguém de povo de Sodoma e Gomorra, é o quê? Então agora você imagina Deus. Ó povo de Sodoma, ó povo de Gomorra. Ele está falando para o povo de Israel. Mas pregar isso não dá ibope. Então, meus irmãos, é Cristo crucificado. A pregação é repetitiva. Você tem que bater porque a gente é pecador. A gente sai de um culto que você escutou a palavra, você chega ali na esquina, às vezes você briga com a mulher, grita com o menino, chega em casa, você vai assistir o que não deve, você fala o que não deve. Sim, ó, no espaço aqui, ó. Agora você imagina, dia após dia, domingo após domingo, você escutando essas porcarias. Aí a vida não alinha com o que você está escutando. Peraí, vai melhorar? Mas minha vida só piora, tudo piora. Aí você olha para o cenário do governo. Meu amigo, aperte os cintos. Se preparem para viver experiências com Deus. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Se prepare para ser sustentado por Deus. Viver milagres financeiros com Deus. Porque pode ser que a vida do pobre seja cada vez mais difícil. Que a gente chegar lá hoje, você dá um caminhão de dinheiro para sair com um quilo de arroz e um quilo de feijão. Não tem lógica. Então quando você olha para a realidade, não tem nada disso. Por quê? Porque ninguém quer pregar o Cristo crucificado. 2 Coríntios 5,18. Ora, tudo provém de Deus. O que provém de Deus? Tudo. Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. É claro, só não entende quem tem problema mental. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Quem que é pecador? Nós. Quem que pecou? Nós. Mas quem que foi lá se reconciliar? Deus. Porque depois que a gente pecou, a gente não quer saber mais de Deus, mas Deus nos reconciliou com Ele mesmo. Imagina, você já teve essa experiência? A pessoa briga com você, maltrata você, pisa em você, arrebenta você, e aí você tem que ir lá pedir perdão para a pessoa? Alguém já viveu isso, né? É lógico que devido às proporções, mas é isso que Deus fez. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, que palavra da reconciliação é essa? O Evangelho. Que o Evangelho é a boa nova. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se exortasse por nosso intermédio. Então, observe, quem é embaixador de Cristo? Nós, a igreja. Então, quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos exortando, alertando, pregando em nome de quem? De Cristo. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, observa. Quando a Bíblia fala de mim e de você, ela só fala coisa ruim. Você é o pecador. Você é rebelde. Deus é quem salvou. Deus é quem buscou. Deus é quem reconciliou. Deus é quem perdoou. Está aí, ó, só a gente lê com mais atenção. Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Jesus Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém é justificado. Ninguém é justificado por obras da lei, ou por qualquer outra coisa. Você pode fazer tudo bom e perfeito, porque você pode me enganar a igreja. Como a gente conhece exemplo de crentes aí, bom pra caramba. Né? O famoso, por fora, bela viola e por dentro pão bolorento. Mas de Deus, ninguém esconde. Gálatas 6,14.
Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Olha, esse versículo é o que eu mais gosto da Bíblia. Você já parou para pensar? Medita depois nesse versículo. Longe esteja gloriar-me, senão na cruz de Cristo. Porque, meu irmão, tudo que eu tenho, tudo que eu sou e tudo que eu vou receber de Deus é mediante o sacrifício dele na cruz. Então, eu vou me gloriar por mim mesmo? Não, eu vou me gloriar porque tudo que eu tenho, tudo que eu recebi, tudo que eu receberei é por causa da cruz. E por causa da cruz, o mundo está morto para mim e eu para o mundo. Agora eu vivo para Deus. Minha motivação é agradar a Deus, não porque eu tenho que fazer agora alguma coisa para Ele me aceitar. Ele já me aceitou, mas é uma resposta voluntária, amorosa, entendeu? E aí você faz por amor, gratidão. Simples. Então não existe uma teologia cristã que não tem em seu núcleo uma compreensão clara da doutrina da justificação. Então essa doutrina cria um grande ponto de diferenciação entre o cristianismo e todas as outras religiões. Porque, por exemplo, por que as pessoas ficam desesperadas com o cristianismo verdadeiro e o evangelho genuíno? É porque qualquer outra religião, fora o cristianismo, você tem que fazer alguma coisa para o Deus te aceitar. Não é assim? E se você não fizer alguns ritos, não cumprir com algumas coisas, Deus está chateado com você. Então você precisa de fazer alguma coisa, sacrificar alguma coisa, para que você seja aceita por Deus. Então é obra, você faz alguma coisa, Deus te aceita. Você faz, e por isso que a gente vê N pessoas e coisas e religiões. Você vai, por exemplo, você não vai, né? Quem for, mas a gente pode ver hoje isso na televisão, na internet. Você vê a Índia hoje, é um reflexo disso. É milhões e milhões de deuses, é sacrifício de tudo quanto é jeito, é sacrifício, é oferta. Por quê? Porque os deuses estão irados conosco e nós precisamos de aplacar a ira dos deuses para que eles nos aceitam. Então como é que vai ser isso? Aí cada religião cria o seu sistema. Então, por exemplo, o Espiritismo criou um sistema de ser aceito por Deus. Qual que é? Obras. Ajuda pobre. Faça coisas boas. Deus te aceita. O cristianismo genuíno não é assim. É por isso que o cristianismo ele mexe no nosso orgulho, porque Deus falou assim, isso tudo é por graça, não por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai chegar lá no céu e vai falar assim, ó, eu estou aqui porque eu fui um crente bom pra caramba. Estou aqui porque fiz tudo que tinha que fazer. Não existe isso. Por isso que a glória é de Cristo. O caminho é Cristo. Porque nas outras religiões, que são falsas, mas é aquele negócio. Ei, me dá aí. Pai, eu cumpri o que você mandou. Me dá o que eu mereço. Então, não é um relacionamento de amor. É um relacionamento de troca. Você me dá alguma coisa, eu te dou alguma coisa e nós estamos quites. Essa é a base de todas as outras religiões. Por isso que o cristianismo mexe com todo mundo. Então, qual que é o resultado? Todas elas são um sistema pautado no medo, na ira divina e na escravidão à lei. Sistema do qual o fiel nunca se liberta. Então, todos se preocupam com a justiça. Todos querem ter razão. Todos querem pensar que tem um histórico bom. As pessoas querem ser aceitas porque pensam serem boas. O que nos resta se negarmos a existência de um Deus misericordioso e perdoador? Resta-nos apenas nós mesmos. É por isso que se você perguntar para qualquer um, voltando naquele assunto que você me perguntou, por que você aceitou a Cristo e o outro não? Se ele não entendeu o que Cristo fez, o que é a doutrina da justificação, ele vai falar em últimas circunstâncias, porque eu sou melhor do que o outro. Porque no final das contas, quando todo mundo colocou os prós e os contras, eu escolhi melhor do que ele. Então você é melhor do que ele, porque você escolheu coisa melhor do que ele. Aí você tem que falar assim, sou. Não tem como você correr disso. Mas no cristianismo não. Por que você vai estar no céu? Por causa de Cristo. Por que você vai estar no céu? Por causa de Cristo. Igual, por exemplo, eu não sei se é verdade, mas esse dia para trás eu estava vendo na internet, por exemplo, uma mulher que ela cuidou do Cazuza no leito de morte. Uma enfermeira, então lá ela estava dando um depoimento lá, e que ele creu em Cristo, aceitou a Cristo, então eu não vou discutir. Mas se você chegar lá e se de fato for uma realidade, o Cazuza vai estar lá no céu.
E ele fez tudo que a gente sabe que ele fez, que é aberto, e mais um tanto de coisa, que é mais feio do que o que ele fez aberto, escondido. E talvez aquela pessoa que viveu uma vida aparentemente boa, santa, nunca prejudicou ninguém, bom marido, boa esposa, bom filho, e vai estar lá no céu também. Por quê? Por quê? Por causa de quem? Entendeu? Vamos fazer uma volta lá no deserto. Imagina, nós estamos lá no deserto. Nós somos povo judeu, nós estamos lá no deserto. Aí Moisés chega, o negócio é o seguinte: Deus mandou cada um matar um cordeiro. Nós vamos matar o cordeiro. Se não dá para, se um cordeiro for muito para uma família, você chama outra família para comer junto. Mas se for um cordeiro por família. Vai matar o cordeiro assim, assim, assim. Vai comer assim, assim, assim. Você vai pegar o sangue desse cordeiro e vai passar na porta. Porque Deus, de noite, vai vir matar os primogênitos do Egito. Aí, tem o Mohammed, um nome oriental, judaico, sei lá. Chega no Salah e fala: rapaz, eu tô com medo danado desse trem. Eu tô lascado, porque eu não tô acreditando que esse negócio vai dar certo. Eu acho que esse trem é furada. Aí o outro tá lá, o crente, bom pra caramba, falou: rapaz, fica tranquilo. Você matou o animal? Ele falou: matei, é lógico. Moisés mandou. Você também matou? Matei. Passou o sangue? Passei. Mas um tá desesperado, achando que a coisa não vai acontecer, o outro tá tranquilo. Qual dos dois primogênitos, o filho morreu? De quem? Os egípcios. Então, os dois, e um que estava morrendo de medo e o outro que passou confiando, qual dos filhos de alguém morreu? Nenhum. Por quê? Porque não é porque você passou sangue, não é porque você obedeceu, é por causa de Cristo. Então, pela fé, isso é um ato de fé, pela fé, passou sangue. Então, por que Deus aceitava o sacrifício até Cristo? Eu creio que esse sacrifício aplaca a ira de Deus, mas era eu que tinha que morrer. Você leva o animal, aí você leva o animal. Então, lembra, todo o sistema sacrificial é baseado na fé, não na obra. A pessoa confundiu a coisa. Diga. Tipo assim, as pessoas que estão aqui obedecendo a Deus, vivendo de um outro título. Vai ter uma recompensa lá no céu. Esses que não fizeram nada, talvez, e talvez morreram na última hora, foi para Jesus. Lá no céu vai ter uma recompensa para quem obedeceu a Deus. O galardão. Só que assim, a gente tem que lembrar que duas coisas totalmente diferentes. Salvação é uma coisa, galardão é outra coisa. Entendeu? Só que aí galardão são recompensas mesmo, presentes que Deus vai nos dar, baseado na nossa vida mesmo. Só que aí a gente vai ter outro tanto de surpresa, né? Porque quando você faz essa avaliação, eu faço essa avaliação, ela é muito superficial, ela é externa. Entendeu? Porque, por exemplo, a gente pode pegar, por exemplo, um pastor bom, bíblico, com a igreja grande, e você fala assim: nossa, esse aí vai ter uma recompensa enorme no céu. Mas talvez ele é um cara crente. Não, mas é por isso que eu estou falando, é por isso que são duas coisas diferentes. São duas coisas totalmente diferentes. É porque às vezes as pessoas estão só preocupadas com a salvação e não estão preocupadas também com o galardão. Então o que acontece? Lembra que o reino de Deus será instaurado. O que é o reino de Deus? A gente vai, e lembra disso. A Jerusalém que desce, a terra vai ser restaurada. Então nós não vamos sair da terra e vamos para outro lugar. Então o tabernáculo de Deus desce para viver com os homens. Então a terra vai ser o novo céus e a nova terra. Então aqui a gente vai viver, não sei como. Mas vai ter governantes, vai ter uma vida normal. Não sei como que vai funcionar essa dinâmica, a gente não sabe. Então, quem que vai estar em posições no reino de Deus? Quem que vai... Entendeu? Então isso é uma realidade, sim. 1 Coríntios 5 vai dizer que tem uns que vão ser salvos assim, como fedendo a faísca. Por quê?
Porque as nossas obras, elas vão ser... lembra, os olhos de Deus são como chamas de fogo. Então, quando Deus olhar para mim, para você, Ele vai olhar agora as nossas obras. Aí Ele vai falar lá em Coríntios, as obras de palha, feno, palha e madeira. E o fogo queima isso, então são as obras mortas. Mas o ouro e o ferro e outra coisa lá são coisas que, quando são passadas pelo fogo, são depuradas, são melhoradas. Então as nossas obras são assim, Deus vai olhar para nós e Ele vai olhar as nossas obras. Se as nossas obras foram palha, feno e outra coisa, que o fogo queima, então, igual o ladrão da cruz, ele é esse que foi salvo ali, como se diz, na extrema-unção. Senhor, como se diz, o ônibus já tinha engatado a primeira, o ônibus estava saindo e ele, eu quero ir. Eu creio nesse negócio. Então, que obra que ele tem? Praticamente, aos nossos olhos, né? É nada. Então, meus irmãos, todo o resultado é o quê? Se a gente olhar nessa perspectiva de que nós que fazemos alguma coisa, ou nós que merecemos alguma coisa, o que resta para mim e para você é confiar na nossa sabedoria, na nossa força e na nossa bondade. E aí a nossa vida se reduz ao quê? Faça o que é certo e obtenha os resultados. Faça o que é errado e coisas ruins acontecem com você. E não é assim, nós somos aceitos pela cruz de Cristo, pela obra de Cristo. Então, ali falta 5 minutos. Está errado, né? Aqui já deu. Então, só para a gente entender como que funciona essa dinâmica. Essa dinâmica que a minha vida e a sua vai ser boa ou ruim, isso não compete a mim e a você. Isso na teologia é chamada de providência de Deus. O que Deus tem reservado para você, para mim ou para qualquer cidadão na terra, isso está dentro do conselho dele. Jeremias, se não me engano, vai dizer: os meus dias foram contados e determinados. Não, é salmista, né? Salmista. Então, Deus é quem determinou todas as coisas, o que vai acontecer. Deus é que está por trás de todas as coisas. Então, o que Deus quer de mim, quer de você, o que vai acontecer na minha vida e na sua, isso só depende de Deus. Mas isso não isenta de a nossa resposta, quando ouve o Evangelho, é de maneira voluntária, misericordiosa e amorosa, nos voltar a Deus em serviço, em gratidão. Mas esse resultado de eu ter uma vida santa, que agrada a Deus, por causa do que Ele fez por mim, não me garante nenhum benefício aqui na terra, zero. Muito pelo contrário, Ele falou: aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Então, quando você quer viver de fato um cristianismo autêntico, você vai se dar mal. Então, quem vai se dar bem ou se dar mal na perspectiva humana, compete somente a Deus. Então, se Deus te deu uma vida boa, te deu dinheiro, aprenda a viver glorificando a Deus com a renda, com o tempo, com as coisas que Deus te deu, porque tudo que Deus te dá é para os outros. Então, se Deus te privou de saúde, te privou de dinheiro, aprenda a viver na dependência de Deus. Então, assim, um recebe demais e ele aprende a ser generoso, porque é uma prova. Ser generoso, matar seu coração, deixar de fazer para o seu reino para fazer para os outros. Então, e aquele que Deus não deu saúde, não deu finança, e vai falar assim: não, você vai viver com um pãozinho diário. Você aprende a viver na dependência de Deus. Agora, como que vai ser? A gente não sabe, mas ninguém está isento de viver para a glória de Deus. Então, aonde Deus te colocou, aonde Deus te levou, então, com o tempo que você tem, com a renda que você tem, com a família que você tem, com o trabalho que você tem, com tudo que Deus te deu, glorifica a Deus onde Ele te colocou. E aí vem os desafios da vida vivida: saúde, doença, prosperidade, falta disso, excesso daquilo. E isso tudo Deus está provando no nosso coração, o diabo está tentando no nosso coração. Então, assim, a vida ela é complexa. A vida ela é complexa. Porque nisso, lembra da família de Jacó? Deus está lá. É Deus que abre a madre, é Deus que dá o filho, mas escolhas erradas influenciam. Atos errados influenciam. Jeito errado de viver influencia. Tudo influencia. Mas Deus é um Deus tão poderoso, tão Deus, que Ele nos abençoa, nos guarda, nos provê nessa dinâmica toda, que tudo converge para o nosso bem e para a glória dele.